Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer estar aqui. A Merula é sempre muito gentil em me apresentar e me trazer aqui para São Paulo e ter a oportunidade de poder falar, enfim, para vocês sobre alguns aspectos muito específicos, não propriamente do linfoma, mas como ele deve ser introduzido, já que o linfoma é um tipo de câncer. Muitas vezes as pessoas confundem isso, não sabem exatamente qual o significado, e o linfoma tem uma peculiaridade muito grande, como a doutora Paula vai poder demonstrar. E o meu objetivo era introduzir essa questão do câncer, já que hoje ele é uma questão tão frequente. Difícil abrir o jornal, uma revista, um meio de comunicação hoje não ver estampado uma questão, uma notícia relacionada ao câncer, e por isso que eu acho que essa informação básica é importante. Então, a gente vê que lidar com câncer é realmente uma questão, precisa de uma estratégia, muitas vezes se assemelha a um jogo de xadrez, porque as várias peças interagem entre si, são importantes quando nós precisamos entender quais são as causas, como que elas possam ser identificadas e, obviamente, fundamentalmente, como é que nós podemos prevenir. E vocês vão ver que, infelizmente, no caso do linfoma, o diagnóstico precoce é muito mais importante porque a nossa capacidade de prevenir essa doença é mais limitada do que em outros tipos de câncer. E, de novo, eu gostaria de trazer algumas questões para a gente poder entender essas diferenças. Então, primeiro, os diferentes tipos de câncer. Então, nós podemos ter doenças que comprometem diferentes tecidos, e essa primeira diferenciação caracteriza aqueles que são chamados tumores sólidos, que comprometem órgãos como o pulmão, a mama em mulheres, mas mesmo em homens, o intestino grosso, a bexiga, a próstata. Então esses são chamados tumores sólidos. Os tumores hematológicos não são chamados de tumores líquidos habitualmente, mas eles incluem as doenças do sangue, como as leucemias, os linfomas. Como nós vemos, eles comprometem os linfonodos, mas eles podem comprometer outros tecidos também. Então, existem, enfim, outros tipos de tratamento, outros tipos de neoplasias. Essencialmente, o câncer representa uma situação em que o processo normal de divisão celular fica comprometido. Então, normalmente, as células têm uma história natural e, assim como todos os tecidos, elas crescem, se desenvolvem e morrem. Então, essas células têm um período de vida específico para cada um desses tecidos. Então, as células do fígado, do pulmão e também do sangue. E essas células normalmente têm esse controle, e o câncer frequentemente representa uma situação em que esse crescimento é descontrolado. Ou seja, as células, em vez de se dividirem de uma forma sistemática, elas crescem desordenadamente. Outras vezes, muito frequentemente, isso principalmente em várias doenças hematológicas, o problema não é um crescimento desenfreado, mas representa esse processo em que as células esquecem de morrer. É como se o relógio biológico dessas células estivesse prejudicado. Então, um exemplo, esse é o tecido normal da nossa pele, ela se desenvolve e essas células normalmente crescem progressivamente da parte mais profunda da pele, a chamada derme, até a parte superior, essas células descamam e morrem. E o que acontece é que essas células desordenadas, elas muitas vezes surgem dessas células dessa região basal, e como eu demonstrei, essas células vão crescendo progressivamente, elas se acumulam e resultam num crescimento desordenado. Eventualmente, essas células se desorganizam de tal maneira que elas são capazes, então, de invadir os vasos sanguíneos e, pela circulação, elas são capazes de percorrer e invadir outros tecidos. E exatamente isso que representa o problema mais crítico do câncer, porque essas células, frequentemente, elas não ficam limitadas a um determinado tecido. Elas são capazes de encontrar a circulação, se espalham em outros tecidos e desenvolvem essa situação realmente desfavorável, porque uma vez as células encontrando outros tecidos, e fundamentalmente de tumores sólidos, elas saem de um estágio em que elas são curáveis, uma doença curável, para uma doença incurável. E aqui existe a principal diferença em relação ao linfoma, porque o linfoma, mesmo sendo uma doença que não se apresenta somente mais em um local, ela continua podendo ser curada. De qualquer maneira, o nosso objetivo no tratamento do linfoma é evitar que esse processo ocorra, que ela se estenda, tornando o tratamento mais complexo, mais difícil, mais tóxico. Então, dessa maneira, existe essa semelhança, mas definitivamente algumas diferenças. Então, elas podem
se espalhar, e é por isso que ele é perigoso, porque se essas células saírem da mama, por exemplo, e forem para o cérebro, a situação, obviamente, se torna mais complexa e o tratamento mais difícil. E isso se aplica aos diferentes tipos de câncer. E a questão fundamental é que o aparecimento do câncer muitas vezes não é claro. Existe, talvez hoje, uma preocupação ou uma ênfase muito grande na origem genética dessa doença, e, de fato, existem fatores hereditários importantes que contribuem para o aparecimento dela, mas muitos desses fatores nós não conseguimos evitar. No entanto, existem vários fatores externos que são importantes no sentido de diminuir o risco dessa doença. E os números são dramáticos, não só em relação ao cigarro, ao tabagismo, mas há outros fatores que nós vamos discutir, alguns deles. Estima-se que aproximadamente 1/3 dos cânceres, em geral, podem ser evitados, e muitos deles são muito simples e realizados no nosso dia a dia. Novamente, a diferença em relação ao linfoma, isso não é tão frequente, prevenir o linfoma é mais complexo, mas em algumas situações isso pode acontecer. Então, como eu mencionei, então o câncer não é uma situação única, ele é o resultado da interação das condições do indivíduo e vários fatores que são externos, alguns vírus e bactérias, agentes químicos, a radiação. Então, nós sabemos que alguns desses fatores são importantes e determinantes e interagem com alguns aspectos do indivíduo, como a hereditariedade, e essa é a razão pela qual os mesmos fatores em alguns indivíduos podem determinar o câncer. Em alguns aspectos, diante da constituição do indivíduo, esses mesmos fatores não são responsáveis pelo aparecimento da doença. Então, do ponto de vista da hereditariedade, em alguns indivíduos, e aqui está representado o nosso material genético, a dupla fita do DNA, ele é constituído desses vários pequenos blocos de aminoácidos, de estruturas biológicas que constituem os nossos genes, e essas bases bioquímicas constituem essa molécula do DNA. E o que acontece é que essa sequência normal, dessas pequenas sequências dos genes, sofrem uma modificação, e às vezes é tão pequena como, por aqui no caso, eu não vou entrar em detalhes, essa modificação de uma pequena representação, e a gente vê que essa modificação da estrutura genética, que nós chamamos de mutação, pode ser responsável pelo aparecimento da doença. E são exatamente essas diferentes mudanças que criam as condições favoráveis para que essas células cresçam de uma forma descontrolada. Nós sabemos que nos linfomas, muitas dessas mutações ocorrem e são elas que determinam frequentemente esse aumento dessa proliferação celular. Muitas dessas mutações, a maioria delas, na verdade, não são hereditárias nem transmitidas. E isso é fonte, muitas vezes, de confusão, porque estima-se que a família é responsável, em grande parte, pela doença. Na verdade, muitas dessas mutações são adquiridas e talvez por alguns fatores externos. A outra coisa que gera muita confusão é que por que existem algumas diferenças em algumas regiões do planeta. E, na verdade, a gente sabe que algumas doenças são mais frequentes em alguns locais e outras em outros. Então, por exemplo, o câncer de estômago é muito frequente no Japão, isso foi atribuído à dieta, o grande consumo de alimentos defumados. Isso é interessante porque pode ser identificado porque muitos indivíduos saindo do Japão, indo morar em outros países ocidentais, essa frequência dessa doença desaparece. Felizmente, no Brasil, nós temos ainda uma frequência bastante significativa de doenças que seriam totalmente evitáveis. E, como aqui representado, e aqui isso são dados do INCA, esses são os dados retirados das estimativas do ano passado, a gente vê que nos homens, as causas mais frequentes são aqui representadas. A causa mais frequente é o câncer de próstata, o câncer de pulmão, e, em terceiro lugar, o câncer de colo e reto. E a gente vê que o linfoma não Hodgkin aparece aqui como uma causa, enfim, a nona causa de doença, e como a Merula mencionou, esses números muitas vezes não são extremamente representativos por conta das nossas dificuldades de conseguir os dados, mas esses são aqui representados. A gente vê que aproximadamente 300 mil casos da doença são representados, e também nas mulheres o linfoma não Hodgkin não representa uma doença tão frequente. Mas nós estamos falando aqui de incidência anual, e aproximadamente 10 mil, como a Merula mencionou, 8 a 10 mil casos são diagnosticados todos os anos. A maioria dessas pessoas pode ser curada, e dessa maneira representam uma
persistência dessa patologia continuamente ao longo dos anos. Então, cada vez mais nós temos sobreviventes dessa patologia e dessa maneira nós precisamos cuidar da doença, mas também dos efeitos que sucedem, dos efeitos tóxicos da quimioterapia e muitas vezes dos efeitos psicológicos. Muitos desses pacientes, infelizmente, continuam sendo excluídos das suas atividades habituais, mesmo reconhecidos como sendo curados. E esse é um aspecto muito grave da nossa sociedade, que não permite, muitas vezes, que esses indivíduos sejam reintegrados. Esses são dados, só para comparativos, para o linfoma não Hodgkin nos Estados Unidos. A gente vê que os números são bem mais significativos, mais de 60 mil casos são diagnosticados todos os anos, e a gente, curiosamente, vê que, como a causa de mortalidade, felizmente, o linfoma representa uma causa de mortalidade bem inferior às outras patologias, como o câncer de pulmão, o câncer de próstata, o câncer de colo e reto. Então, isso é reconhecido em países em que existe o acesso definitivo a tratamentos adequados, a mortalidade associada com essa doença é bem menor, o que reforça a ideia de que nós precisamos incluir todas as armas disponíveis para beneficiar os nossos pacientes. Desnecessário mencionar o efeito do tabagismo. O cigarro representa o grande responsável pela incidência de doenças, não só o câncer de pulmão, mas vários outros tipos de câncer, neoplasias, como são chamadas. E ele é um fator evitável. A gente vê claramente que o risco está relacionado. Quanto maior o número de cigarros e o tempo de exposição, aumenta o risco associado com câncer. Vírus podem causar câncer. Então, e a razão pela qual o vírus causa o câncer é porque esse material genético do vírus pode ser incorporado no nosso material genético e determinar aquela mutação. E, nesse caso, existem alguns vírus que são responsáveis dessa maneira por aparecimento de alguns linfomas. Então, se nós identificarmos a forma de prevenir, de evitar essa transmissão, frequentemente vírus eram transmitidos por transfusões de sangue. E hoje, graças às medidas habituais, muitas dessas doenças podem ser evitadas. Bactérias podem causar câncer. E aqui, diretamente, existe uma bactéria que frequentemente é identificada nas endoscopias, chamada H. pylori, uma bactéria que é responsável pelo aparecimento em muitos pacientes de câncer de estômago, mas também de linfomas. Então, linfomas gástricos são associados com essa bactéria, daí a necessidade de, frequentemente, quando o paciente é submetido a uma endoscopia por algum sintoma digestivo, não atribuir esse sintoma digestivo, frequentemente, a uma dispepsia, alguma alteração, e simplesmente prescrever vários dos medicamentos que são habitualmente usados para tratar azia ou esses efeitos dispépticos, mas reconhecer que muitas vezes, por uma endoscopia, essa bactéria pode ser identificada, diagnosticada, tratada e eliminar o risco do linfoma. Como eu mencionei, a hereditariedade é uma das causas. Recentemente nós tivemos a história e a divulgação do caso da Angelina Jolie, e essa certamente é uma medida importante, mas a ressalva é que, infelizmente, isso aumentou a nossa cancerofobia, porque a maioria das mulheres não tem a alteração que a Angelina teve, e, no entanto, isso gerou uma premência e uma necessidade de que todas as mulheres realizassem o procedimento que ela fez. Então, isso é o reflexo de como a informação é importante, como as bases e os sítios, enfim, a base das suas informações dentro da internet é importante para que nós tenhamos informações adequadas. Então, fatores ambientais são importantes porque eles reagem com fatores externos, como eu mencionei. Nós sabemos que existem vários fatores carcinogênicos importantes e, de novo, muitos deles estão no nosso ambiente, alguns deles podem ser promovidos pela dieta. Existem esses fatores ambientais, como eu mencionei, que podem determinar essas modificações genéticas. E, de novo, eu quero ressaltar o tabagismo, mas eu também gostaria de mencionar, exato, como foi mencionado, que muitas vezes ele é assintomático, e ressaltar não só esses aspectos, por exemplo, como a exposição ao solar exagerada, que pode causar a doença, mas um aspecto muito importante e que deve ser ressaltado, e certamente nos próximos anos, à medida que o tabagismo deixa de ser um fator importante, a obesidade vai representar cada vez mais um papel importante e, provavelmente, nos próximos anos, um dos principais responsáveis pelo aparecimento de câncer. E, de novo, fácil de se definir, fácil de se estabelecer e, obviamente, medidas habituais podem diminuir a incidência do câncer.
A dieta tem aspectos importantes. Nós sabemos que a gordura animal tem um aspecto negativo em vários tipos de câncer, câncer de colo, por exemplo, a gordura mesmo no câncer de mama. De novo, fatores que podem ser modificados. O álcool deve ser ressaltado e deve ser ingerido com moderação. Ele também está associado, e principalmente com o tabagismo, a tumores de cabeça e pescoço, mas também tumores de bexiga. De novo, e esse é o último diapositivo, para eliminar o câncer é mais fácil prevenir do que tratar. Nem sempre isso é possível, mas, sem dúvida nenhuma, à medida que nós reconhecemos os principais fatores associados a vários tipos de câncer, certamente haverá uma facilidade de poder prevenir essa doença. E, dessa maneira, nós podemos enfrentar melhor esse mal, que, infelizmente, os dados são dramáticos, mas estima-se que, em mais alguns anos, 1 em cada 3 homens certamente vai ter essa doença nos próximos anos. Isso são números dramáticos ao longo de toda a vida. E, realmente, o nosso objetivo nos próximos anos é realmente tentar e lutar para que essa doença cada vez menos impacte na nossa sociedade. Obrigado.